Meu nome é Norma. Conheci Luiz Carlos em uma reunião social e nos casamos. Luiz Carlos foi abandonado por seus pais biológicos e não tem família. Seu desejo de construir uma família calorosa no futuro me atraiu, o que levou ao nosso casamento e ao nascimento de Lunara. Luiz Carlos adorava Lunara quando ela nasceu, mas, à medida que crescia e começava a falar, as coisas mudaram entre eles. Lunara era uma criança brilhante e gentil, mas ocasionalmente fazia coisas estranhas, como conversar com alguém invisível. Ela repetia ações misteriosas, apontando para espaços vazios e dizendo, "A senhora ali me disse." Quando eu dizia, "Não tem ninguém ali, na Lunara," ela respondia orgulhosamente, "Você só não consegue vê-la, mamãe, mas ela está ali." Às vezes, nossa filha dizia coisas duras a Luiz Carlos que não pareciam adequadas para uma criança, como, "Eu não posso te perdoar, garoto tolo." Toda vez que ela dizia essas coisas, Luiz Carlos ficava furioso, gritando, "O que você está dizendo ao seu pai?" Em pânico, eu repreendia Lunara. "O que você está dizendo? Isso é terrível de se dizer ao seu pai." Mas então, Lunara olhava ao redor, confusa, dizendo, "Ah, eu disse algo." No começo, eu pensava que ela estava fingindo esquecer, mas ela realmente não se lembrava desses momentos. Isso continuou, e Luiz Carlos começou a evitar Lunara, chamando-a de assustadora. Eu disse, "Não a evite." Lunara pediu desculpas, "Desculpa por dizer coisas horríveis, papai." Mas Luiz Carlos respondeu friamente, "Não pense que simples desculpa vai resolver tudo." Aos poucos, o ambiente em nossa família se deteriorou, enquanto Lunara parecia cada vez mais triste e eu me frustrava com o comportamento infantil de Luiz Carlos. Preocupada, levei Lunara a psiquiatras e neurologistas, mas eles não encontraram nada de anormal. Os médicos sugeriram que falar com um amigo imaginário poderia ser a razão de suas conversas com o invisível. No entanto, estavam desconcertados com sua transformação ocasional e as palavras duras dirigidas a Luiz Carlos. "Seu marido fez algo terrível a Lunara?" perguntou o médico. Eu balancei a cabeça. "Não acredito." "Entendo. Nesse caso, ela pode ter uma personalidade dividida. Vamos continuar com a terapia e manter um olho em Lunara," disse o médico. Apesar das sessões regulares de terapia, Lunara continuou falando com alguém invisível e Luiz Carlos continuou a evitá-la. Eu dormia no meu quarto quando ouvi a voz de uma mulher desconhecida. Senti que alguém estava me sufocando. Acordei ofegante e vi uma mulher furiosa que eu não reconhecia. Foi então que despertei de repente. Ainda bem que era apenas um sonho, mas no dia seguinte, e na noite seguinte, tive o mesmo pesadelo aterrorizante. Isso tornou o despertar horrível, e o medo desses pesadelos tornou difícil dormir, deixando-me constantemente exausta e tonta. Comecei a me sentir doente e sem energia o tempo todo. Meu apetite desapareceu, meu corpo emagreceu rapidamente, e mechas do meu cabelo caíam. O pior de tudo foi o surgimento de manchas negras grandes e misteriosas na minha pele. Quando visitei a clínica local, o médico estava igualmente perplexo e não conseguiu determinar a causa. Lunara, preocupada comigo, perguntou com ternura, "Você está bem? Posso fazer algo para ajudar?" No entanto, Luiz Carlos, longe de estar preocupado, começou a me evitar como se eu fosse um monstro, dizendo, "Você é repugnante." Se eu alguma vez descansava das tarefas domésticas, ele dizia arrogantemente, "Você não pode parar de fazer as tarefas de casa, é seu trabalho." Sua falta de empatia me enfurecia, mas minha doença era tão grave que eu não conseguia pensar nele. Mesmo assim, tentei continuar com as tarefas domésticas e meu trabalho o máximo possível, mas um dia, ao alcançar meus limites físicos e mentais, desmaiei no meio da cidade e fui levada de emergência ao hospital. Uma vez internada, Luiz Carlos veio ao meu quarto e pedi, "Por favor, cuide de Lunara."
Ele fez uma cara visivelmente relutante e perguntou: "Quando você estará bem o suficiente para sair do hospital?" Eu respondi: "Não sei. Só por favor, cuide de Lunara por enquanto." Ele estalou a língua e disse: "Que sorte a sua, jogar suas responsabilidades para os outros só porque está doente." Depois, saiu do quarto. Sua atitude indiferente me deixou preocupada. Eu realmente posso confiar em Luís Carlos para cuidar de Lunara? Meus temores se confirmaram quando, alguns dias depois, Lunara me ligou dizendo: "Papai foi embora." Em pânico, convenci o médico, que disse que era muito arriscado eu sair do hospital, e corri para casa. Quando cheguei, Luís Carlos realmente tinha ido embora, deixando apenas uma Lunara preocupada. "Você sabe para onde ele foi?" perguntei. Lunara apenas balançou a cabeça, parecendo angustiada. Na mesa da sala de jantar, fiquei surpresa ao encontrar um formulário de divórcio assinado por Luís Carlos e uma cópia de um acordo de empréstimo desconhecido. O nome de Luís Carlos figurava como tomador do empréstimo, e o meu estava na seção de consignatários, com uma assinatura que eu não reconhecia ao lado. Eu não tinha lembrança de ter assinado tal documento. Com pressa, enviei uma mensagem a Luís Carlos: "Onde você está agora?" Ele respondeu quase imediatamente. "Lunara percebeu isso antes do que eu pensava", disse ele. "Onde você está?" perguntei. "Eu te pedi para cuidar da Lunara. Estamos nos divorciando, e você não viu os papéis do divórcio. Então, eu não me importo mais com vocês." "Por que você decidiu isso sozinho?" Eu estava furiosa, mas Luís Carlos respondeu: "Se eu tivesse mencionado o divórcio diretamente, você teria se oposto, certo?" "Claro que sim. Eu não preciso de uma filha assustadora e uma esposa doente. Apenas assine os papéis do divórcio." Seu total desprezo por Lunara e por mim me deixou em estado de choque enquanto eu permanecia ali, atordoada. Luís Carlos continuou com outra mensagem: "E é melhor você pagar a dívida. Você é a fiadora." Isso me trouxe de volta à realidade, e eu o confrontei. "Sobre o que é esse empréstimo? Você estava endividado? E por que eu sou a fiadora?" "Eu falsifiquei sua assinatura para te colocar como fiadora", respondeu ele. "Por que eu deveria arcar com a dívida que você fez? É uma compensação pelos preciosos 10 anos que você me roubou. Conhecer você e casar foi uma perda de tempo na minha vida, e você vai pagar por isso." "Compensação? Por quê? O que eu fiz?" Suas palavras me deixaram sem fala, sem resposta. Ele enviou uma última mensagem: "Bem, então isso é um adeus. Aproveite sua descida ao inferno com uma filha assustadora." Depois disso, não importa quantas mensagens eu enviasse, não recebi mais respostas de Luís Carlos. Fiquei paralisada, sobrecarregada pelas verdades chocantes que ele revelou e sem saber por onde começar. Confusa, olhei para o contrato de empréstimo e murmurei: "Acho que preciso pagar essa dívida. Devo transferir para a conta que aparece aqui." Foi então que Lunara gritou ao meu lado, com uma expressão determinada: "De jeito nenhum." "Lunara, o que eu devo fazer?" eu murmurava. Minha dor sorriu e disse: "Não se preocupe, eu cuidarei disso." Eu fiquei desconcertada com sua atitude incomum. Mais tarde, levei Lunara e voltei para a casa dos meus pais. Depois de ouvir a situação, meu pai ficou furioso com Luís Carlos, mas me disse: "Não pague um centavo dessa dívida. No momento em que você fizer isso, estará obrigada a pagar como fiadora." Suas palavras me aliviaram por não ter pago apressadamente a dívida. Minha mãe também me aconselhou: "É difícil, mas não se apresse em se divorciar. Resolva primeiro o problema da dívida, mas sua saúde é o mais importante. Uma vez que você esteja bem, então poderá pensar no futuro." Concordei com a cabeça. Decidi descansar na casa dos meus pais, e estranhamente, a partir daquele dia, as manchas na minha pele começaram a desaparecer e minha saúde melhorou. Os pesadelos pararam, eu dormia bem, e meu apetite voltou. Por que estou melhorando?
será o ambiente aqui? Me perguntava, planejando procurar Luís Carlos assim que me recuperasse. No entanto, cerca de uma semana depois de chegar à casa dos meus pais, Luís Carlos apareceu de repente, batendo na porta e gritando, "Sou eu! Você está aí, não está?" Hesitante, fui até a entrada e fiquei surpresa ao ver Luís Carlos. Ele estava em um estado lamentável, semelhante ao meu de uma semana atrás. Seu rosto estava coberto de manchas, seu corpo estava magro, seu cabelo desarrumado e parcialmente careca. Ele parecia exatamente como eu uma semana antes. Eu murmurei, esquecendo minha raiva de Luís Carlos, "O que aconteceu com você?" Ele explicou, isso começou a acontecer gradualmente há cerca de uma semana. Eu não consegui dormir, e essas grandes manchas começaram a aparecer por todo o meu corpo. Eu me sinto terrível todos os dias, tonto e mau. Mesmo indo ao hospital, eles não conseguiram encontrar a causa. E ela está na mesma condição, disse ele, apontando para sua amante ao lado. A amante de Luís Carlos estava tão miserável quanto ele. Quem é ela? Minha namorada. Sua namorada? É com ela que você está tendo um caso. Não é um caso. Ela é minha parceira séria. Estamos apaixonados há algum tempo. Isso se chama caso, eu comentei. Luís Carlos continuou. No entanto, não podemos viver assim. Então, vim aqui para falar com você, na esperança de encontrar alguma pista para curar essa doença. Então, ele me examinou. Parece que você se recuperou. Como fez isso? Diga-me. Nesse momento, Lunara, que estava ao meu lado, se dirigiu a Luís Carlos e sua amante. Papai, senhora, vocês amaldiçoaram minha mãe, não foi? Seus rostos se contorceram de choque, e sua amante gritou. Como você sabia disso? Quando pedi uma explicação, a amante de Luís Carlos confessou. Luís Carlos e eu tentamos um método de maldição que encontramos online contra você. Meus sintomas foram causados por uma maldição, exclamei, surpresa. Lunara exclamou, a velha senhora me disse que a mamãe estava amaldiçoada. Perguntei, o que devo fazer? Ela disse, vou devolver a maldição. Em seguida, dirigindo-se a Luís Carlos e a sua amante, Lunara acrescentou, tal como a velha senhora disse, a maldição voltou para vocês. O rosto de Luís Carlos se contorceu de raiva e ele se virou para sua amante. Isso é culpa sua por fazer algo tão tolo como amaldiçoar. Você também estava ansioso para participar. Nunca pensei que realmente funcionaria. É sua culpa por não ter se divorciado antes, por isso acabamos amaldiçoando. Eles começaram a culpar um ao outro. Eu disse àquela dupla que estava discutindo. Vocês estavam tendo um caso, então paguei uma compensação. Luís Carlos gritou de volta. Estamos divorciados, então não é um caso. O divórcio não está finalizado, já que eu ainda não apresentei isso, eu disse, mostrando o formulário de divórcio. Luís Carlos ficou surpreso. Você ainda não apresentou isso. Ao ver os olhos de Luís Carlos se abrirem de surpresa, eu disse, você estava tendo um caso com essa mulher por mais de um ano, certo? Quando mostrei uma foto dele e de sua amante sendo afetuosos, ele ficou chocado e exclamou, como você conseguiu essa foto? Estava em uma pasta protegida por senha no nosso computador. Usávamos um computador compartilhado que tinha pastas protegidas por senha que só Luís Carlos podia abrir. Lunara respondeu à sua pergunta. A velha senhora me disse que seu papai está tendo um caso. Aqui está a prova. E me deu a senha. Ela sempre te observa. Quem é essa velha senhora? Perguntou Luís Carlos, frustrado. Lunara respondeu sem emoção. Ela é sua mãe. Ela diz, filho tolo, eu te criei mal. Luís Carlos empalideceu quando tentou se defender com Lunara, dizendo, que coisas assustadoras você está dizendo agora? Meu pai o empurrou. O que você está fazendo com a minha neta? Ele exigiu, tendo ouvido tudo. Perguntei friamente a Luís Carlos. Você não foi abandonado pelos seus pais.
Enfrentado e sem poder dizer nada, Luís Carlos olhou para baixo. Eu disse: não posso mais acreditar em nada sobre você. Apenas me pague a compensação e vamos nos divorciar. Não vou pagar um centavo da sua dívida. Frustrado, Luís Carlos mordeu o lábio e suplicou: pelo menos me diga como quebrar a maldição. Eu respondi friamente: não sei como, você está apenas colhendo o que plantou. Isso foi causado por você mesmo. Depois disso, nos divorciamos oficialmente. Agora vivo em paz com Lunara na casa dos meus pais. Me perguntei se deveria deixar Lunara ver Luís Carlos depois do divórcio, mas ela disse que não queria vê-lo, então respeitei seu desejo. Alguns meses depois, perguntei à minha filha sobre sua avó. Lunara disse: a vovó está lá, e me deu o endereço do túmulo onde sua avó estava enterrada. Fui ao túmulo com Lunara. Lá, conhecemos um homem que nos perguntou com um tom desconcertado: quem são vocês? Ao saber que eu era ex-esposa de Luís Carlos, o homem ficou surpreso. Ele era casado? Eu não sabia disso. O homem era o irmão de Luís Carlos. Ele revelou que a história de Luís Carlos sobre ser abandonado por seus pais era uma completa mentira. Luís Carlos havia incorrido em uma grande dívida por volta da época da formatura universitária e fugiu após fazer sua mãe de fiadora. Sua mãe trabalhou incansavelmente para pagar a dívida e, eventualmente, faleceu devido à sobrecarga de trabalho. Fiquei horrorizada, tendo simpatizado com a história fabricada de abandono de Luís Carlos para ganhar minha simpatia. Percebi que deixá-lo foi a decisão certa. A avó que Lunara viu era, na verdade, a verdadeira mãe de Luís Carlos, orientando a não pagar suas dívidas, provavelmente devido à própria experiência. Sou grata à minha sogra invisível pela orientação que me deu. Durante os anos, Lunara cresceu saudável e completou 10 anos este ano. Parece que ela não vê mais sua avó, nem fala com pessoas invisíveis, nem faz caretas como se outra pessoa estivesse com ela. Mas ela me diz que sente alguém cuidando dela calorosamente, mesmo agora. Estou profundamente agradecida à minha sogra, que acredita ainda cuida de Lunara. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi expulsa de casa pelo seu marido, após o mesmo herdar uma herança milionária de seu falecido pai, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.